capítulo de número 5. Todos acharam? Atos, capítulo de número 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2. Está fraco essa leitura, vamos ler bem forte. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade? Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Desculpa. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse: por que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultam o teu marido, e também te levarão a ti. E houve um grande temor, e toda a igreja, em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Podem sentar. Eu quero ministrar uma palavra pastoral, e eu quero falar exatamente sobre um assunto de nosso interesse. Qual é o assunto? Pecados na igreja. Diga comigo: pecados na igreja. Há alguns que acham que a igreja... Alguém diz: a igreja só prega sobre prosperidade. Outro dia eu preguei sobre o inferno aqui e disse: a igreja também fala do inferno. A igreja também fala de alguns assuntos do dia a dia. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, o médico. Ele faz um relato do capítulo 5 de forma muito distinta. Porque Atos dos Apóstolos, do seu primeiro capítulo, há uma promessa em que Jesus fala: mas recebereis poder. Capítulo 2, há a descida do Espírito Santo quando todos estavam reunidos. No capítulo 3, há a manifestação de milagre através do ministério de Pedro, quando na Porta Formosa ele diz: ouro e prata não tenho, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e o coxo levantou e aconteceu o milagre. No capítulo 4, há uma perseguição, prendendo a Pedro, matando Tiago, e ele, mesmo sendo açoitado, não se achava digno de ser açoitado por causa do Senhor Jesus. No capítulo de número 5, há então uma pausa, e a igreja está vivendo seus melhores dias. E eu não incluí no capítulo 2 o derramar da multidão, das 5.000 pessoas que aceitaram Jesus, das 3.000 pessoas na primeira pregação, das 5.000. Então a igreja cresceu, a igreja teve assim um alavancar do Espírito Santo de forma tremenda. Alguns chegam a dizer: a igreja primitiva, na verdade, é para nós a referência, e não só no termo espiritual e propriamente dito no poder positivo de se pensar numa igreja coerente, coesa, unida, uma igreja que vivia em unidade, mas também existe nessa igreja algumas coisas que nós precisamos tratar, que na verdade acontece no nosso dia ou acontece também dentro da nossa igreja. E como tratar alguns pecados que acontece dentro da igreja. Alguns costumam muitas vezes, e eu outro dia fui repreendido pelo Senhor, porque quando vou aconselhar alguém, quando vou aconselhar uma menina, eu digo: eu estou te aconselhando como se você fosse minha filha. Quando eu vou aconselhar um rapaz, eu digo: eu estou te aconselhando
como se você fosse meu filho. Deus disse para mim, você está errado. Você não tem que aconselhar ninguém ou dar uma opinião como se fosse para o teu filho. Você é um sacerdote, você é um árbitro, você é um juiz, depende do teu não. A transformação da vida de alguém como um sim. Então, aí Deus disse, você tem que mudar. Eu disse, como assim? Porque muitas vezes alguém chega para você apenas lhe comunicando e você não contraria. Você diz, bom, se é isso que você quer, está tudo bem. Você não foi colocado para ser o meu ungido diante do meu povo, para você concordar e ficar como Eli, dizendo, não, é assim mesmo, olha o que vocês estão fazendo. Não, você tem que contrariar. Então, eu estou aqui para dizer que se você vier pedir algum conselho, não venha já com a decisão apenas que eu vou abençoar você. Eu estou tomando essa posição, estou publicando, estou publicamente dizendo para você que se chegar uma mocinha dizendo, pastor, eu vou namorar esse rapaz, o que é que o senhor acha? Se de acordo com a oração que eu fizer, de acordo com aquilo que eu entender, eu vou dizer, não é de Deus para você. Isso é lobo, isso é treva, isso é laço. Você queira ou não, pode casar se você quiser, mas fique sabendo que eu, pastor, profeta, sacerdote, não concordo com esse teu namoro. As pessoas, na verdade, querem um pastor que seja um figurão. Alguém que bata no ombro e concorde com tudo. E Deus disse, por causa desta tua omissão, alguém se perdeu. Eu vou requerer de você. Porque eu não te coloquei para ser um fantoche. Eu te coloquei para ser pastor. Já vi, teve um irmão aqui, que ele foi querer se aposentar. Ele disse, pastor, apareceu agora uma aposentadoria voluntária. E o que é que o senhor acha? E eu olhei para ele e disse, meu amado, eu não acho. Não faça tal coisa, porque não é de Deus. Esse irmão está hoje na nossa igreja dizendo, foi por aquele conselho que hoje eu não estou falido nem desempregado. Então, vale muito você, se você não quiser um conselho do pastor, não pergunte a ele. Se você não quer nenhuma opinião do pastor, não pergunte, não diga nada, faça da sua vida o que você quer. Mas se você respeita a autoridade de Deus sobre a tua vida, primeiro, viva debaixo de uma obediência, porque você vai prosperar. O que é que tem a ver, pastor? Algumas coisas, porque nós vamos tratar disso. Primeiro, nós encontramos um casal que está vendo uma manifestação numa igreja positiva, em que tudo na igreja está acontecendo positivamente, pastor Anderson. As pessoas estão vendendo as propriedades, as pessoas estão fazendo tudo certo. E todo mundo está vendo, a igreja está. A Bíblia diz que eles permaneciam no partir do pão, na comunhão, na oração. Estava todo mundo junto, sabe? Diga, estava todo mundo junto. Todo mundo junto ali. Todo mundo junto. Vem cá, Barnabé foi lá, vendeu a propriedade, disse, olha aqui, eu estou trazendo, estou colocando nos pés dos apóstolos. Estou entregando tudo. O tudo que é meu, eu entrego para a obra de Deus. Tudo, tudo. Chegou lá o rapaz. A Bíblia diz que esse casal, eles resolvem tomar uma iniciativa. E aí Ananias diz, olha, Safira, eu vou lá entregar. Agora eu vou tirar uma onda, sabe? Eu também vou mostrar que eu sou generoso. Olha só, nós vendemos por tanto. Mas vamos acertar entre nós. Eu vou primeiro. Chego lá para ele. Ele não sabe. Ele é o apóstolo. No meio de tanta gente que está doando as coisas, eu doar a parte da nossa fazenda, da nossa herdade, não vai representar muito, então basta que eu e você saibamos. E aí vem o primeiro pecado que está na igreja, apropriação indevida. Diga comigo, apropriação indevida. Eles se apropriaram de algo que era propriamente deles, mas que no momento em que havia uma manifestação de que toda a igreja deveria fazer naquele sentido, eles não podiam contrariar. O versículo 2 vai dizer apropriação, e reteve parte do preço. Diga, reteve parte do preço. Recebi uma pessoa que veio entregar um dízimo para a igreja, na hora que mais nós precisávamos. E eu estava lá no monte orando, agradecendo a Deus, feliz por aquela pessoa ter entregue aquele dízimo. Isso já tem um tempo. Quando eu estou orando, agradecendo a Deus, Deus disse, não te alegra, eu não recebi aquele dízimo.
Falei, Senhor, o que é? Eu não recebi, meu filho. Eu não recebi porque aquele dízimo não foi entregue de coração para a minha obra. Você é homem, você vê com os teus olhos, mas eu vejo a intenção. É como se a pessoa vendesse uma propriedade e ele vendeu e custou 30 mil. Mas ele resolveu dar R$1.000 e bateu nos ombros dizendo, aqui ó, a bênção. Tem coisa que não é sua. Se é consagrado aquilo que você colocou na mão de Deus, é de Deus aquilo que é de Deus. E se você não entender isto desta forma espiritual, achar que Deus está precisando dos seus 10%, achar que Deus está precisando do seu compromisso para a obra de Deus avançar, fique tranquilo, porque Deus levanta outro em seguida. Se você fechar a mão, o coração, Deus vai levantar uma geração diferente. Deus nunca disse, pastor Anderson, foi muito feliz. Quem foi que deu primeiro? Deus não deve nada a ninguém. Ananias disse, bom, ô Pedro, está tudo certo, está tudo ok, eu posso muito bem ficar na minha aqui, ô Safira, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando parte, depositou aos pés dos apóstolos, essa parte, essa coisa, a palavra reter aqui, ela tem um significado que é só repetido, apenas 3 vezes na Bíblia, foi repetidamente esta palavra, que tem um significado muito tremendo, diz assim, no grego, nos fizem, que ocorre apenas no versículo 3, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e em Tito capítulo 2, versículo 10. É empregado também em Josué 7:1, quando a Bíblia Sagrada diz que Acã, não é, se apropriou, reteve, escondeu, sabe? Da ideia de esconder. Aquela pessoa, meu pastor, eu recebo, sabe, eu recebo um saláriozinho, disse o irmão, eu recebo um saláriozinho mínimo. Pastor, como é que eu vou dar 10% de 600 e quanto que está o salário mínimo? Quanto é que está? Então, o dízimo do salário mínimo dá quanto? 64. Vai fazer diferença o pastor falando que vai pagar uma conta de 56.800, eu dando 64 mil. Esta, hein? 60? Oh, 64 reais. 64 reais. Vai fazer alguma diferença? Não, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho que passar no McDonald's, eu pego desses 60, pego 30, compro o meu lanche, ninguém viu, ninguém sabe, afinal de contas, está lá meu dízimo. Quem é que vai provar, irmão? A grande tolice é de você achar que você está dando para o homem, que você está dando para a instituição. O dinheiro, aquilo que vem de Deus para a tua mão, primeiramente é espiritual. Foi Deus que colocou para você, então é inegociável isso. Vem lá o negócio, foi abençoado, paga o imposto, paga o ITBI, paga o laudênio, paga não sei mais o que, paga tudo. Na hora de dar a igreja, não, isso aí não. Isso aí não faça isso, não tem jeito, não pode. Se deu bem no negócio, aí eu fico olhando alguns irmãos aqui na igreja, e nós temos pessoas dentro de uma fidelidade com Deus, que me deixa entusiasmado. Diga comigo, eu não posso me apropriar de algo que não é meu. Parece até que eu estou pregando para tirar a oferta, né? Tem nada a ver. Foi isso que Deus me revelou. Deus colocou no meu coração essa palavra. Porque nós estamos vivendo dias maus. Dias em que crentes querem dizer para Deus, querem contrariar. Pessoas que estão achando que Deus, não é refém do seu dinheiro, é refém da sua mania, pessoas que honram tudo, pessoas que valorizam tudo, pessoas que olha, eu vou falar, pessoas que são incapazes, irmão, pode faltar tudo, não, coloca Deus na última fila, coloca Deus como, sabe, coloca Deus lá, a casa dele. Eu observo, irmão, domingo de manhã eu não pude vir porque eu estava com problema de fígado, me atacou o fígado,
Só Jesus. Eu sofri aquela noite. Eu fiquei em casa, irmão, eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa vendo o culto, pastor Anderson. O pregador da Argentina pregou uma mensagem poderosa. Mas a minha vontade era de estar aqui. Porque dízimo, o que a gente retém não é só questão de dinheiro. É a nossa maneira, a nossa voluntariedade para com Deus. Um crente que chega todo desmantelado. O culto já começou. O culto nós temos 2 horas. O dízimo é o culto. O dízimo do tempo é o culto. Ele chega. Se o culto vai começar às 18 horas, ele chega às 7h30. E ainda chega, irmão. A igreja está cheia. Ele quer sentar na frente para chamar a atenção de quem? Ele se apropriou de algo que não é dele, cheio de mania. Ele não tem compromisso. A igreja, ele fica escolhendo o culto ou a hora. E é difícil, às vezes, ficar. Nós tivemos que colocar uma câmera ali para dizer que se não ficar sentado durante o culto, a gente ia colocar o retrato. Irmão, o que é isso? Essa forma de adorar. O Salmo 100 vai dizer: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque entrar na casa do Senhor com louvor, com festividade, com prazer. Eu não estou aqui forçado, eu não estou servindo a Deus obrigado, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus porque a Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu não posso me apropriar daquilo que é de Deus. Eu não posso achar que, eu sou pastor dessa igreja, eu sou pastor presidente, mas eu não sou dono disso aqui. Eu não sou dono. Se o pastor Marco não pregar, se o pastor Anderson não pregar, ou se eu não cantar, se eu não fizer, filhinho, filhinha, Deus tem 1000 vezes pessoas melhor do que eu. Eu vou dizer por mim, eu sou fichinha, perto de tantos aí, sou fichinha, sou poeirinha. Deus não precisa nem de mim, nem de você, mas eu preciso dele. E sabe por que eu tenho recebido bênçãos? Fui pregar numa igreja recentemente, cheguei lá, o pastor disse: tira uma oferta, tirei a oferta. Acabou a oferta, o pastor disse: essa é para a obra da sua igreja. Cheguei, o tesoureiro, está aqui, meu filho, isso aqui não é meu, isso não me pertence. Está aqui, a igreja mandou. Às vezes as pessoas não têm ideia de como Deus olha esses detalhes. Se você é fiel no pouco, no muito Deus, então diga para a pessoa: seja fiel a Deus. Segundo pecado que havia nesse casal na igreja, lá da igreja primitiva, e que há na igreja. O primeiro pecado da apropriação indevida. Segundo, da dissimulação gratuita, daquelas pessoas que ficam. Então disse Pedro, versículo 9: por que é que entre vós vos fizeste esse acerto para tentar o Espírito do Senhor? Eu imagino na fala de Ananias dizendo para Safira: Safira, minha velha, Safira, minha filha, o que é, Ananias? Está combinado? O importante é nós na fita, entendeu? Pedrão lá crente, com esse negócio do Espírito Santo, a gente chega lá e, entendeu? Sorriso nos lábios, mostra que está tudo bem, e leva para ele o pacotão de dinheiro. Está aqui o dinheiro. Está o dinheiro? Vim entregar. Aí a gente vai sair na foto, aí o casal, poxa vida, aquele casal apareceu bem, tá legal, tá ótimo. Irmão Pedro, irmão, toca a bateria, toca o trompete, irmão Ananias chegando. Graças a Deus que nessa igreja nós temos gente que realmente tem um coração bom. Dissimulado, aquela pessoa que chega no seu ouvido e diz assim: você pode fazer, mas não precisa fazer tanto. Ei, esse negócio de você estar na igreja todo dia, esse negócio de você ficar na igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, você tem que ir para o shopping, mas quando tu está deprimido, tu vai para onde, hein? Quando a depressão bate na tua porta, quando a casa cai, tu procura aonde? Fala para mim. Aonde que você vai? Qual é o primeiro endereço que tu pensa? Não, eu não ouvi. Mas
Mas quando se troca de carro, quando a coisa está por cima, então eu coloco meu cinto e ligo o carro e vou passear no shopping. Hoje, quinta-feira, não, hoje não dá não. Hoje eu tenho muitos assuntos, muita coisa, muita reunião, muitas coisas para resolver. Não é fulano? O fulano concorda e diz, é mesmo. Mas quando começa a bater uma dor, a pressão fica alta, quando aparece a diabetes, quando tu está acabadão, quando tu virou o bagaço da laranja, que ninguém dá nada por você e tu chega o resto na casa de Deus, e Deus então é obrigado a te aceitar. Não aceita não, porque a Bíblia diz que Deus aceita é um coração contrito, quebrantado, sincero. Pessoa dissimulada, pessoa que vibra. Numa seleção brasileira, diz que o ingresso vai custar entre R$1.800 a R$1.500, e tem pessoas que já compraram para garantir. Agora na igreja, você vem, sabe, dissimulado. Se a coisa não for boa, você ainda sai falando mal. Se a pregação não te atingiu, porque você tem que sentir um arrepio, um friozinho na barriga, aí você vai dizer, o culto hoje estava maravilhoso. Quando é que o culto vai ser maravilhoso? Pelo frio na espinha, pelo arrepio? Não, tem que ser sal grosso em cima de você, tem que ser escova, assim, bucha de aço nesse casco grosso de crente, para você aprender a servir a Deus, não pela aparência, não por aquilo que você acha, mas pelo que Deus é, pelo aquilo que Deus representa na sua vida. Uns crentes alimentados com garapeiros. Lá na minha terra, quando uma criança ganha um susto, a primeira coisa, dá garapa para ele. Fulano está pálido demais, meu Deus, tu vai desmaiar. Pega, corre, traz um copo com água, garapa, açúcar com água. Água é garapa. Hã? Não, na minha terra é garapa. Na minha terra é isso. Eu sei. Então você não pode ser alimentado assim. Ei, você tem que saber o seguinte: você está numa igreja fundamentada no fundamento dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, e que você tem que mudar, essa tendência tem que mudar, esse espírito de Ananias e Safira dissimulado, esse pecado. Você sabe, tem um trabalho na igreja, mas hoje eu não vou para aquele trabalho. Por quê? Evangelismo noturno, eu me expor. Não. Trabalho de oração. Oração para quê, fulana? Aí quando o cinto aperta, corre e vem. Terceiro pecado é o pecado da mentira secreta. Versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Será que tem algumas mentirinhas secretas? Tem? Alguém já viu esse pecado por aí? Aquela mentira disfarçada de verdade. Aquela mentirinha que só Deus sabe, né? O outro estava na cidade com a camisa assim, eu não fumo, não bebo, não cheiro. E aí, um monte de tragédia que ele não fazia, não fumo, não bebo, não cheiro, e tal, e tal, e tal. Lá no final da frase, mas às vezes minto um pouco. Sabe que o que precisamos entender é que o Espírito de Deus é o Espírito diga, é o Espírito Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Então Deus procura aqueles que vivem na verdade. Diz a Bíblia que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira, porque é homicida desde a fundação do mundo e nunca se firmou na verdade. Então, crente que vive na verdade tem que amar a verdade, tem que falar a verdade, tem que gostar da verdade, porque a verdade vos libertará. Amém? Demonstra o pecado surgiu após longa e cuidadosa deliberação. Houve tempo para que eles não falassem a mentira. Mas a mentira surgiu exatamente por uma cultura. Disse, a gente pode falsear. A gente pode dizer alguma coisa aqui. E chegando lá, o que vale é o que eu estou dizendo. O que vale, eu era presbítero da igreja.
E aconteceu uma coisa muito triste. Eu já contei isso em reunião do ministério, mas vale contar. Eu era presbítero, zeloso, jovenzinho, com as meninas já tinham nascido. Eu queria o bem da igreja, eu queria o bem-estar, obreiro zeloso. O maestro do coral, ele não tinha lá compromisso com as coisas de Deus. Ficava observando do púlpito. Ele colocava uma calça apertada, um banco alto, na hora que ele ia reger. Eu disse para o pastor, olha esse camarada. Terminava de reger o coral, ele ia lá para a porta da igreja, pegava 2, 3 jovens e ficava ali conversando, e o culto rolando. Então havia 2 cultos na igreja. O culto em que a gente estava adorando a Deus e o culto que não era culto, que acabava eles de cantar ou de mostrar o coral, o culto deles terminava. Ficava lá da porta da igreja, porque a igreja era apertada, era muito calor, mas isso não justificava, porque lá todos nós estávamos debaixo daquele calor de 40 e tantos graus. As paredes transpiravam. Eu ali, jovenzinho, sabe, não arredava o pé da casa de Deus, o calor e tal, e molhava paletó, e molhava tudo. E tem uma coisa, para mostrar que está em santidade, tinha que ficar com o paletó fechado. Olhei aquele camarada e disse, pastor, olha lá, rapaz, deixa disso. Um dia, deu um fraga numa situação. Disse, pastor, eu peguei o fulano. Pegou? Peguei. Vamos fazer a cariação. Ele de pé junto disse assim, eu? Eu não, e eu estava acompanhado com o diácono. O diácono viu também. Eu? Ah, você viu o fantasma. O pastor olhou para mim e disse, olha meu filho, se você continuar afirmando, prejudicado vai ser você. Eu vou lhe dar um conselho. Diz que você não viu. Diz que você não viu. Eu digo, mas eu vi, mas você não viu. Mas eu vi, você não viu. Entendeu? Eu digo, meu Deus. Porque se você continuar afirmando que viu, eu vou ter que colocar toda a igreja contra você. E você vai ter que ser o responsável pelo fracasso dele. E você, todo o ministério vai saber que foi você que destruiu a vida dele. Eu tinha apenas 22 anos, eu não tinha tanta experiência. E não tinha a segurança que hoje tenho. Eu temendo a repercussão que foi, eu disse, então o que o senhor quer que eu diga? Não, eu quero que você diga que você não viu. Ele está dizendo que não viu, você também não viu. E o diácono amarelou, rapaz, disse, eu não vi nada. Agora era 3 contra 1. Eu disse, então se ele não viu, e se ele disse que eu não vi, e se o senhor está dizendo que eu não vi, então deixa com Deus. Foi essa a minha palavra, deixa com Deus. Porque Deus viu. Aquela mentira não ficou impune. Fui para casa, chorei durante 2 semanas. Me senti envergonhado. Esse moço, a moça virou mulher da vida. E esse rapaz perdeu o ministério completamente. Porque você pode mentir para o homem. Eu posso mentir para você. Mas para Deus, ninguém mente. Você pode criar a situação que for. Você pode embrulhar do jeito que você acha que deve embrulhar. Mas Deus conhece a mentira secreta. E é esse pecado que a gente tem que extirpar do nosso meio. Aquela mentira que não é verbalizada, aquela mentira que a gente não propagou, mas que está no coração, que está na mente. Deus hoje quer arrancar. Porque há muitos casais
Há muitos Ananias e Safira mortos dentro da igreja. Não foram sepultados a olho nu, fisicamente, mas espiritualmente, por causa de uma mentira, se tornaram reféns. Hoje eu venho aqui para te dizer que Deus quer te libertar. Eu vou avançar. Só estou lendo os tópicos. Quarto pecado desse casal: hipocrisia. A tolice de parecer ser o que não é. Diga comigo. A tolice de parecer ser o que não é. Guardando, não ficava para ti? Não estava no teu poder? Não era teu? Por quê você fez isso? Ei, ele acaba de cair duro. E você sabe que se morre alguém dentro da igreja, inevitavelmente a notícia vai logo chegar: ó, caiu, o irmão morreu, está passando mal. Ela vem chegando. E aí Pedro repete a pergunta: vem cá, seu marido disse que a propriedade foi vendida por tanto. Foi assim mesmo? Foi. Foi, portanto. Ah, é? Então quer dizer que você continua nesse pecado da hipocrisia, fingindo ser o que você não é, por causa desse teu pecado? Já levaram o teu marido e levarão a ti também. Caiu ali. Se Deus colocasse um anjo ali naquela porta e colocasse um termômetro para medir as mentiras que nós cometemos, que falamos e que praticamos, em cada culto ia morrer, em média, de acordo com a proporção aqui, vou dizer, uns 30 crentes iam morrer hoje aqui. Uns 30 crentes. Você deve se alegrar porque você não faz parte desses 30. Então você deve agradecer a Deus. Vai morrer? Vai. Toda hora que começar, e pum, morreu. Morreu de quê? Morreu porque o nariz cresceu demais, pum, morreu. Não, a igreja tinha que abrir uma funerária imediatamente. O pastor, além de pastor, dono da funerária. Ia ficar rico, irmão, de tanta gente morta. E o último lugar que as pessoas queriam entrar seria na igreja, porque saberiam que aqui seria um lugar onde as pessoas, com certeza, com a probabilidade de se mentir, morreria com mais facilidade. Mas nós ficamos tão cara de pau, tão cara de óleo de peroba, que a gente vem para a igreja achando que o Espírito Santo não está nem aí. A gente canta, a gente se emociona, mas é a nossa intenção. A nossa intenção, o nosso culto de verdade. O que o Lucas cantou aqui com louvor: eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso. Ai, você quer ser sim. Você quer, quando você faz essa escova progressiva, você faz assim para todo mundo ficar olhando para você? Você, quando pinta as unhas, você é capaz de tirar a foto e colocar no Face: olha minhas unhas. Você divide com todo mundo o que você acha que pode dividir, mas Deus está querendo de você uma atitude diferente, de alguém que sabe, como diz o Salmo 139, Senhor, tu me conheces, tu me sondas, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, tudo em mim. Camanarai, Jevas. O nosso maior problema é que nós não gostamos de ser confrontados. O nosso maior problema é que nós ficamos crentes mimados. Nós queremos só ouvir mensagem de vitória, mensagem de prosperidade, mensagem que te joga para cima, e nenhuma mensagem que te dá uma tapa assim, de você sentir que Deus te pegou. Deus te pegou e disse: é assim, eu vou te amassar, vou te quebrar. Ô Jeremias, desce à casa do olheiro, porque lá eu te ensinarei as minhas palavras. E ele viu um vaso que se quebrava na mão do olheiro, e dele tornou a fazer. É Deus que faz isso, é Deus que quebra, é Deus que faz, é Deus que refaz. Aquele menino que nunca o pai disse não. Aquela menina que a mãe nunca disse não.
minha filha querida, meu filho querido. Nunca teve um embate com ele. Está errado, você está errado. Não vai fazer isso que está errado. Você não pode fazer isso. O menino disse para o pastor, eu quero tanto morar na igreja. Por quê? Porque a igreja aqui é um céu. Papai vira um anjinho. Papai não fala alto. Papai não grita. Sabe aquela fachada? Aquela coisa assim. Fechou a porta. Os vizinhos, meu Deus. Por que não vai para a igreja? O quê? Ser crente? A panela voa. As músicas estranhas. O pancadão. Quando o demônio se manifesta, o que acontece? Leva para qualquer lugar, menos para aquele vizinho. Tinha um homem que a igreja saiu para o retiro de carnaval, ficou só ele. Bateram na porta e disse, irmão Eliseu, disse, o que foi? A vizinha está endemoniada. O senhor pode orar? Ele disse, como eu orar? Só sobrou o senhor. Na redondeza não tem crente nenhum. Ele chegou lá, olhou para o demônio olhou para ele. Ele olhou para o demônio olhou para ele. Ele disse, sai demônio deu uma gargalhada e disse, você, tu não me expulsa não, rapaz. Tu é crente tigela, meia tigela. Ele pegou um cabo de vassoura, eu vou te tirar em nome de Jesus com essa vassoura e deu-lhe uma acabada de vassoura. Nós estamos precisando viver uma vida em que a nossa autenticidade, tanto em casa quanto no trabalho, aonde você vai, na rua, em qualquer lugar, você sabe que exala o perfume, a grandeza, a verdade do Evangelho. Agora não dá para ser crente aqui, carinha de anjo, e lá em casa xingar um palavrão, xingar palavrão, ou se tiver numa rodinha que alguém chegar com um copo de cerveja... Fulano, mas é só um copinho só. É só um copinho, é? Fulano, você está no aniversário aqui. O presbítero estava lá, no aniversário da família, depois de muitos anos crente, mas a fama dele o perseguia. Era bebum, bebia demais esse homem. Agora estava lá, estava sozinho lá, olharam para ele. Vamos testar esse crente. Chegou lá, provou. Disse, fulano, tudo bem? Tu está aqui... Está na igreja não, fica à vontade. Não, estou à vontade, pode deixar. Aí um copinho, não, eu já deixei isso há muito tempo, rapaz. Agora eu sou crente, mas o que é que custa, rapaz? Um copo vai te fazer mal? Sabe de uma coisa? Eu acho que é isso mesmo, não faz mal nenhum. Dê uma golada. Rapaz, para não ficar no costume, põe mais um copo. Pá. Tá aí, começou a ficar alegre. Dali mesmo saiu para o culto. Chegou lá no púlpito, já aceso. O pastor disse, irmão, vamos ouvir uma saudação com o presbítero. Ele disse, eu quero dizer, irmão, que Jonas, irmão, engoliu a baleia. E ele engole a baleia, irmão. Mas Deus, o pastor, irmão presbítero, foi a baleia, o grande peixe que engoliu Jonas. Ele ainda assim meio acelerado olhou e disse, tantas vezes eu leio a Bíblia e ainda tem que ser corrigido. Enfim, o pastor chegou perto e ele estava com cheiro, com bafo mesmo, de cerveja. Pessoas que não resistem. Pessoas que, de acordo com o ambiente que elas forem levadas, elas vão mudar de atitude, porque elas não vivem na verdade. João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e se a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser. Permanecer. A palavra permanecer em João, capítulo 15, se repete por várias vezes. Quantos querem permanecer na verdade? Termino. O quinto pecado. Ele feriu a santidade do Espírito Santo. Diga comigo. Esse é um dos maiores pecados. Ferir a santidade do Espírito Santo. Disse Pedro, no versículo 3, a Ananias,
Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ele tivesse parte do preço. Tu não mentiste aos homens. Porque você deixou Satanás encher o teu coração e você feriu o Espírito Santo de Deus. Isso é muito difícil. Porque o crente orou um pouquinho de joelho, recebeu uma unçãozinha com óleo, acha que já é todo poderoso. Igual aquele rapaz de academia, que começa a malhar e fica bombadão, e ele acha que é fortinho. Fica, né? O peito abre, a musculatura fica assim, ele diz, Deus não quer isso. Você não pode ferir aquilo que pode, que é o intercessor por tua alma. Você não pode bloquear o canal central da tua comunhão com Deus, que é o Espírito Santo. Então o que você tem que fazer para você não morrer, para você não ser exterminado na casa de Deus? É não brincar com as coisas de Deus. É não confundir o santo, o que é santo. E hoje nós estamos nessa onda, em que as pessoas, o macumbeiro fala de Deus, aquele lá que aparece no programa cheio de guia, a minha mãe é evangélica, eu abraço todas as religiões, irmão, não está com nada, nem tudo que brilha é ouro. Nós estamos vivendo uma época de muito engano, em que as pessoas estão confundindo o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, em que qualquer pessoa consegue manipular as pessoas e elas o aceitam, achando que é o Espírito Santo que está falando e não é. É preciso provar se o Espírito é de Deus. A Bíblia diz, retende o bem, examinai tudo, retende o bem. Você deve examinar, você está numa igreja em que nós temos o crivo, a palavra de Deus, se passa aqui pela palavra de Deus, ninguém aqui faz um culto, não é? Para que você fique num mantra, e aí você navega. Agora, irmão, chora. Agora, irmão, fica sério. Não tem isso, irmão. Tem manobra. É Deus que fala. É Deus que tem a sua palavra. Agora, tem gente que acha, não é que pode tocar no Espírito Santo, ferir o Espírito Santo. E nós ferimos a santidade de Deus, nós o agredimos com a nossa atitude irresponsável. Quando muitas vezes não nos atentamos para este lugar. Eu quero dizer que esta respeita dali, ela respeita o que acontece aqui, porque ela sabe que Deus está neste lugar. Há temor, há respeito. Veio uma moça para cá, aceitou Jesus e avisou para mim, pastor, do centro de onde eu saí, o pai de santo disse para mim sair da sua igreja. Eu disse, por quê? Ele disse que não vai dar certo. Que não vai dar certo. E eu estou indo no centro lá e estou vindo aqui na igreja. Eu digo, aí não dá. Mas ele disse, se eu sair vai me prejudicar. Eu digo, então eu desafio ele, fala para ele vir à igreja. Se ele pisar naquela porta para cá, ele vira crente. Eu vou dizer, pastor, diga. Ela foi lá e disse para ele, eu não vou sair da igreja, o pastor disse que você precisa ir lá na igreja. Porque se você pisar lá, vai ser crente. Ele excomungou ela e disse, some daqui, não apareça nunca mais. E ela se converteu e hoje é crente. Encontrei com ela, casou, está congregando em outra igreja, porque ela se mudou daqui do bairro. E aí eu achei interessante, como é o poder de Deus sobre a nossa vida. O feiticeiro respeita a gente. Pode não gostar, mas ele respeita. Se ele passar na porta ali, ele tem medo, até de olhar aqui para dentro. Agora o crente entra, rapaz. Sabe? Num cinismo, vai ver o fogo está caindo, a pregação está caindo, e o crente está assim, está nem aí. Está nem aí. Está nem aí, o poder cai, ele está. Irmão, se você tiver noção de quando o Espírito Santo age aqui, o pessoal que vem terça-feira aqui, tem gente que vem terça-feira só para passar no corredor de fogo. Não, eu vou lá porque o pastor, aquele ministério, ele crê dessa forma. Tem maior respeito. Tem gente que recebeu tanto, que o Espírito Santo tem que ficar atrás dele. O Espírito Santo tem que correr atrás dele, pastor. O Espírito Santo tem que lutar para trazer ele. O Espírito Santo tem que, porque ele já está tão cheio, está tão satisfeito, ele agride. Alguém que desdenha você não te agride, sim ou não?
Você tem um amigo que de repente você liga para ele, ele não liga para você. Como é que você denomina essa atitude? Indiferença. Se alguém que você tanto busca e vai lá e não sei o que, e essa pessoa não te dá nenhuma atenção, você se sente desprezado. Agora, não é assim que nós tratamos o Espírito Santo? Com as coisas santas? Eles morreram. Esse é um dos pecados. A Bíblia diz, Paulo diz em Filipenses, em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Eu pergunto, você tem ferido o Espírito Santo? Você tem ferido o Espírito Santo? Com a sua atitude, com o seu pensamento, com as coisas que você anda fazendo? Se coloque de pé nesta hora. Eu quero orar, se você... Essa nossa oração é uma oração de confissão. Jesus disse que aquele que disser que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu vim expor que existe, naquela igreja, naquele momento, existia 5 tipos de pecados. Quem aqui, não precisa nem levantar a mão, se sentir em pecado e deseja fazer uma confissão a Deus? Senhor, eu pequei. Eu pequei diante de Ti. Eu pequei ao Espírito Santo. Eu feri a santidade do Espírito Santo. A Bíblia diz, se confessar, Ele é fiel e justo. Coloca a mão sobre o teu coração. Ao jovem que está nos visitando pela primeira vez, eu não sei se ele está afastado da igreja. Eu esqueci o nome dele. Qual o nome dele? Hein? Leandro? Leno? Leno? Alô, Leno? Eu não estou te vendo. Leno, você está afastado da igreja, filho? Ou você está sem igreja, mas não está afastado? Ou você nunca foi da igreja? Está afastado? Você quer voltar para o Senhor Jesus, Leno? É uma pergunta que eu estou fazendo, não querendo coagir você a aceitar. Porque você e Deus sabem a necessidade que está a tua alma. Mas se você desejar renovar a aliança com o Senhor e entregar a sua vida a Ele, eis o teu momento. Eu pediria a você que saísse do seu lugar e viesse aqui, porque nós vamos orar. Se você desejar, porque essa é a oportunidade. Hoje não? Ok? Vamos orar. Coloca a mão sobre o teu coração. Confessa para Deus os teus pecados. Diz para Deus. Na proporção em que você abrir sua boca, fala bem baixinho, fala no pensamento, mas fala, Senhor, me perdoa. Eu muitas vezes tenho falhado. Pensamento, obra, palavra, atitudes. Como disse Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que não quero, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de condenação? Eu estou ouvindo a igreja em silêncio. Eu não posso confessar por você. Abre a tua boca, fala com Deus. Fala daquela mentira secreta. Fala daquela dissimulação. Daquela apropriação indevida. Começa a falar com Deus. Eu posso orar por você e vou orar, mas Deus quer ouvir a tua voz. Deus diz em sua palavra, vinde e arrazoamos. Pode os vossos pecados ser vermelho como a escarlate, mas se tornarão branco como a pura lã. Pede a Deus perdão. Se você feriu o Espírito Santo ao julgar errado, ao dizer coisas que não eram para ser ditas. Oh, meu Deus.
Aí está teu povo. Aí está a tua igreja. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Bondoso Deus, nós estamos diante do Senhor, cada um apresentando a sua falha, cada um apresentando aquilo que entende que tem que ser mudado e transformado. Que o Senhor possa nos perdoar nesta manhã. O sangue da cruz tem validade em nossas vidas. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados. Peço-lhe perdão por muitas e muitas vezes transgredir a tua vontade, a tua palavra. O Espírito Santo nos mantém sólidos na tua presença. Que essa mensagem venha ecoar na nossa alma, dia após dia. Nos dê um domingo abençoado. Nos dê um domingo debaixo da tua presença. Que o dia de hoje sirva como o primeiro dos muitos dias que nós teremos na tua presença. Leva o teu povo em paz, em segurança, protegidos e guardados na tua potente mão. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine hoje e sempre em nossas vidas. E o povo de Deus diz...